E você optou pelo parto humanizado. Quando você começa a pesquisar, você vê que o parto envolve muito mais que simplesmente uma questão do bebê sair e nascer. Envolve toda uma questão desse contato com a mãe, com o bebê. E quando você vai escolher também o profissional que vai te atender, você tem que buscar alguém que vá ter uma filosofia de respeito, não simplesmente porque vai ser um parto natural ou normal ou de repente uma cesárea necessária. Tem algo a ver com os seus princípios. Sim, né? Mas que tenha uma postura de respeito. O atendimento humanizado principalmente tem esse respeito isso, né? pelo protagonismo da mulher e pela vontade da mulher. E aqui, ao lado da Kátia, a Renata Budóia, com essa gracinha de bebê, toda falante, que ela tem 30 anos, é mãe do Arcângelo. Arcângelo. Ah, que nome diferente. Que O lindo. Arcângelo está em casa, o Arcângelo é o mais velho. É o mais velho, tem quanto tempo? O Arcângelo vai fazer 4 anos agora esse mês. E ele? Ele é o Henrico. Henrico, você tá quieto, não tenho nada para te dar. Achei, Henrico. Olha o que a gente tem, o bichinho, Henrico. E por que você optou pelo parto humanizado? Já no Arcângelo você também fez o parto humanizado? Desde a gravidez do Arcângelo, eu sempre achei que parto tinha que ser natural e parto tinha que ser em casa. Então, desde quando eu fiquei grávida do meu primeiro filho, para mim ele ia nascer em casa. Você já tinha isso em mente? Tinha isso em mente. Eu fiz faculdade de veterinária, então eu vi muito bichinho. E eu achava que isso, como para elas era natural, para nós também seria. Então, eu falei, para mim, na minha cabeça já tinha que meu bebê nasceria de parto natural. E assim aconteceu com os dois? Não, o Arcângelo foi uma cesárea. Foi cesárea. Não teve como nascer? Não teve porque, na verdade, não é que não teve como nascer, é que a equipe que eu tinha comigo não era uma equipe... que isso que é o que acontece hoje em dia. Não era uma equipe que estava preparada para me auxiliar no parto natural. Como você gostaria. Como eu queria. A gente também, para falar sobre esse assunto, e aí ver a visão médica mesmo da história, com a Priscila Colaciopo, que é enfermeira obstetra. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. E a gente tem visto o quanto que as mulheres hoje em dia, as famílias de uma forma geral, né? Estão em busca de algo mais natural e mais seguro. É um resgate, É um resgate, verdade, né? É um resgate do parto como era antigamente. Porque hoje em dia as intervenções estão assim, no Brasil principalmente, tá demais, né? Então Até assim, o número excesso, um excesso de cesáreas. E Isso. sem De necessidade, intervenções né? no parto. É. Não só de cesáreas, mas o parto, realmente, o parto natural inexiste, né? Porque o parto hoje em dia, como é hospitalar, aí a mulher vai para o hospital, as intervenções começam, que é o uso de soro, corte no períneo. Alguns remédios para pressar o nascimento da criança. No soro é né? colocado o remédio para pressar, que é a ocitocina, que acelera o parto. Assim, e esse parto acelerado, aí já as coisas mudam. Às vezes ocorre uma distócia, alguma coisa que não dá mais para ser natural, e às vezes os partos, aí o parto normal acaba virando uma cesárea, ou a cesárea eletiva mesmo. No né? seu ponto de vista, esse tipo de procedimento que acelera, né, as contrações, consequentemente o nascimento do bebê, pode trazer algum transtorno para a criança, alguma ansiedade, algum estresse? Não é ansiedade, mas pode, assim, é uma droga que é colocada, porque a gente tem um hormônio no corpo, a mulher produz um hormônio que é a ocitocina natural. E esse hormônio, ele é liberado para que esse parto ocorra num determinado tempo. E é um tempo grande. Então, o trabalho de parto de primeiro filho pode demorar 20 horas, pode demorar menos, mas... Depende de cada mulher, né? Então depende, exatamente, de cada mulher. Então, acelerar esse processo, nada que é acelerado organicamente é bacana, né, no organismo da mulher. Então, pode acarretar alguns prejuízos para a mulher e para o bebê. Já aqui a gente tem o Renato Carvalho e a Luzinete Rocha, sejam bem-vindos. Obrigada. E por que vocês dois optaram por esse parto humanizado? Ou não foi o Renato? Não, os dois... Os dois juntos. É que, independentemente de estarmos casados, nós dois sonhávamos em ter uma família, em ter filhos. E eu, desde criancinha, desde menininha, sempre achei que o parto fosse uma coisa natural. E eu queria também um parto natural, longe do hospital, não queria anestesia. E quando nós casamos, eu fui meio com medo falar para o Renato das minhas ideias sobre parto, Você né? falou, será que ele vai me achar Falei, enlouquecida? puxa, ele vai me achar uma Doida, irresponsável, doida. E eu cheia de dedos para conversar com ele sobre o assunto. E aí ele me surpreendeu dizendo... Não, eu esperava que meu filho nascesse dentro da água, se possível. Né? Ah, o Francisco nasceu em água. casa. Tanto Em casa? que,
A nossa busca começou por parto dentro da água, né? Como realizá-lo. Que dizem que é muito mais tranquilo para o bebê também, já que ele sai do útero da mãe e vive na água. Sai de uma piscininha para uma piscinona. Um pouco maior, né? É isso mesmo. E chegamos até a nossa parteira, nossas parceiras, que fazem o parto humanizado. Mas começou tudo com a busca pelo parto na água. Porque ele me surpreendeu. Eu queria um parto natural, sem anestesia e tudo, e estava com medo de comentar com ele. Mas ele disse que o sonho dele sempre foi que o filho que ele tivesse nascesse na água, de forma natural também. Mas eu não sei se vocês concordam comigo, mas a gente sabe o quanto que é difícil para uma mulher quando está grávida, que chegam aquelas mulheres, aquelas outras mães palpiteiras, que começam, ai, a dor do parto é terrível, parece que você vai morrer, porque parece isso, parece aquilo, e a mulher já vai ficando tão tensa, e a gente sabe que pra gente, tudo bem, dói, gente, mas a gente sente tantas outras dores ao longo da vida, e essa é uma dor que, por incrível que pareça, traz felicidade também, É a melhor delas. É a melhor delas. Eu tenho saudade da minha dor. Você tem, então. E que, às vezes, as mulheres não se dão conta que quanto mais tranquila a mulher estiver, mais fácil será o nascimento do seu filho. Transformadora, transforma as mulheres. Essas mulheres que, por exemplo, a Luzinete, as que tiveram um filho em casa, cada dor que a mulher tem é uma vivência que ela vai se preparar. Olha, o último parto que nós fizemos, ela disse, eu subo o Everest a pé depois desse parto. Quer dizer, a mulher se sente poderosíssima, porque ela enfrenta o trabalho de parto de uma forma assim, olha, a dor física, a dor da alma é pior que a física, porque acarreta muitas outras coisas. Assim, a mulher estando no ambiente dela, em casa, com o marido, com as pessoas que ela escolhe, ela vai ter um parto assim lindo, é um evento, é um acontecimento. Agora, no hospital, como você disse, é cultural. Sempre alguém tem uma desgraça para te contar. Ou não só no hospital, na sala de espera, uma amiga que já teve filhos. Todo mundo que é uma grávida quer contar alguma coisa. Sobre o negócio da dor e tudo. Mas eu acho que quem opta por um parto natural já está encarando a dor de uma outra maneira. Está entendendo que a dor é uma parte do processo. Ela é uma parte do parto, ela não é o parto. O parto é tudo que vem depois, o bebê nascendo, você sentindo... É o amamentar, que é uma delícia. É o amamentar. Assim, quando nós escolhemos esse parto, a minha preocupação maior era pelo Francisco. Claro que o parto normal é melhor para a mãe também, isso é indiscutível. A recuperação é muito mais rápida. Muito, Sim, mas o bebê não passar por aquelas intervenções, o bebê quando nasce não precisa de ser pesado, medido, chacoalhado, examinado, picado. Ser tirado da mãe. O que ele precisa é do carinho, do aconchego que ele só encontra no colo da mãe. Mas vocês não tiveram medo de complicações no parto? Porque nenhuma mulher está livre disso também, né? Então, os riscos. Os riscos. Todo mundo como pergunta. Tudo na vida tem risco. Assim, essa pergunta é crucial. Todo mundo quer saber. Então, assim, os riscos, porque as grávidas que têm filho em casa, isso é muito importante. É de baixíssimo risco. O que quer dizer baixo risco? A mulher, ela faz o pré-natal, ou com o médico, ou com a enfermeira, ou na UBS, na unidade de saúde. Ela faz o pré-natal, isso é importantíssimo. Acompanha tudo, o bem-estar da mãe e do bebê se essa mulher faz o pré-natal, isso acontece. Então, de baixo risco, o que quer dizer? Nenhuma patologia associada, se ela não tem nenhum problema de coração, diabetes, etc. Se essa mulher não tem nenhuma patologia associada, aí ela pode optar. Gravidez não é doença, o parto não é patológico, a dor é iatrogênica no hospital, porque com um monte de intervenções essa dor aumenta. Então, em casa, essa mulher, ela não tem nada associado, nenhuma doença. Então, assim, o risco que essa mulher vai correr é incrível, mas é o mesmo que do hospital. Quer dizer, ela tem uma proteção da instituição. Não, o risco é o mesmo, mas, por exemplo, a mulher está tendo bebê e aí tem-se uma complicação no parto. Não tem. Sabe por que não tem? Mas porque isso é detectado, durante o trabalho de parto. E para isso que a parteira serve. Você está ali... Você está acompanhando o trabalho de parto. O parto vapt-vupt, qualquer um faz. A parar o bebê, qualquer uma para. Agora, o diagnóstico, que se algo acontece intra-parto, durante o trabalho de parto, é para isso que o profissional é contratado. Para ir da casa da mulher, para assistir esse parto e para detectar se algo... Você não fica simplesmente parado, esperando, falta mais 3 dedos de dilatação. Vamos conversar mais um pouquinho, mais 3 dedinhos. Não. O bebê tem um aparelho que se chama sonar, que
os batimentos, por exemplo, do Francisco, nós auscultamos o batimento sempre. Então acompanharam a frequência cardíaca do Francisco. As contrações, os batimentos, a dilatação. Se eu estava todo bem, o processo, se ela estava bem, entendeu? Precisava de cobe durante o trabalho de parto. Ela cobe, ela fica na posição que ela quiser, ela escolheu o teu filho na água, se a mulher quiser escolher teu filho de cócoras. É bom, porque a gravidade ajuda. É bom, mas existe dói, um banquinho que a mulher tem o filho de cócoras. Então, assim, na verdade, é isso que acontece, né? Então, quer dizer, o risco para a mulher é o mesmo, mas a enfermeira está preparada para, caso tenha uma complicação, poder atender, levando para o hospital e da forma que for necessária para se contornar o problema. Eu estudei bastante. Eu fiz graduação, aí depois eu fiz mestrado na USP e sexta-feira agora eu vou defender minha tese de doutorado na USP também. Quer dizer, às vezes você pensa, uma parteira vai fazer um parto, uma enfermeira, mas assim, estudei bastante para fazer isso. Acho que a gente tem na berlinda. Né? É que eu acho assim, a gente tem que sempre, ainda mais quando é um assunto pouco polêmico. As pessoas pensam, é isso mesmo. É um monte de gente bicho grito que quer ter filho agora natural, não é isso? Por colegas meus souberam que eu ia ter filho e tal, e onde vai ser? Né? A pergunta clássica, esperando que a resposta seja um hospital. Eu falei, olha, vai ser em casa. A reação foi, você tá louco? Mas como assim? Em que época? Aí você imagina a pessoa pensando, olha, ele vai fazer em casa porque ele quer economizar, ele mesmo vai fazer o parto, né? Imagina que é sem assistência é um parto domiciliar assistido. Essa palavra faz toda a diferença. Quer dizer, vocês quando buscam um parto humanizado, saem pesquisando tudo. A grande maioria das pessoas que não estão grávidas ou que nunca pensaram nisso, parece ser um bicho de 7 cabeças. Fala, gente, essa gente é tudo louca. Não sabem os riscos que se correm. Na verdade, para escolher um parto desse, a pessoa tem que estar muito bem informada, muito consciente, tem que se conhecer muito bem e confiar muito no profissional que vai estar com ela. Porque senão não dá certo. Então, eu atribuo isso a uma pesquisa muito grande, uma informação muito maior e uma consciência maior até de quem entrega o seu parto para um médico e nem pergunta nada, nem sabe de nada, não se informa. Não tem nem chance de optar. Não tem ideia. Se você fala, sabe o que é ocitocina, o que é o nitrato de prata no bebê? Não sabe. A pessoa não sabe. Nós sabemos disso. Eu tenho certeza que a Renata também sabia. Isso. Então, nós de fato somos protagonistas do nosso parto, quando a gente resolve ter um parto desse. A gente vai trabalhar, a gente vai buscar, a gente vai estudar. Responsabilidade. Sim, muita responsabilidade. Se cercando de todos os cuidados, de todo o conhecimento necessário, é natural que as pessoas falem que a gente não sabe. Ai, meu Deus, mas você não tem medo, você não está com medo de acontecer alguma coisa. E a segurança, é importante que a gente se sinta segura. E eu tinha muita segurança. Bom, eu volto já para a gente continuar o nosso papo. Por sinal, você em casa, você pode entrar em contato com a gente, mulheres@tvgazeta.com.br, para fazer a pergunta que quiser. Agora, mais um fim de semana chegando, Pamela. Exatamente. E que tal se a gente tivesse essa maravilha, ter um final de semana mais gostoso? E tá mais perto ainda do Natal também, né? Contagem regressiva agora, para que você não se estresse, não vá em shopping, não faça aquela loucura de Natal e realmente compre com conforto e comodidade pelo telefone ou pela internet recebendo aí. Essa panela Best Chef vende que é uma maravilha e ela é realmente fantástica. Aqui você faz tudo o que você quiser. Salgados, doces, massas, carnes, coloca um lagarto inteiro aqui, faz uma lasanha alta, grelha, frita, assa, cozinha, você faz realmente tudo, tá? Aqui dentro, ó, antiaderente de qualidade e o melhor, a altura. Então cabe bastante coisa mesmo. Quando eu digo cabe um lagarto aqui dentro, realmente cabe, tá? E o diferencial aqui ao lado, ó, tem este termostato com 5 temperaturas. Então por meio dele você regula a intensidade do cozimento do alimento e faz também com que você leve à mesa. Colocou assim, ó, nível 2, nível 1, use como richô, né? Usou como richô. Aquele estresse de ter que tirar a comida, colocar num outro refratário e levar à mesa não existe mais. Aí esfriou, volta pro micro-ondas. E aí muda a textura do alimento? Aí fica ruim? E pra lavar aquele monte de louça depois do almoço? Ó, aqui você leva assim, ó, inteirinho mesmo. As alças servem pra isso. Aqui embaixo não aquece. Então levou o alimento pra mesa, utilizou como richô e pronto. Ah, não quero levar com o fio, acho feio.
retira. Retira, que fácil, tá Usa vendo? só a panela mesmo, muito mais prático. E aqui, ó, quando a gente diz que faz tudo, faz mesmo, né? De grelhar, assar, cozinhar, até fritar, se quiser Com colocar um certeza, óleo. Claro. Agora não quero usar nenhum óleo. Quero realmente um alimento saudável. Você faz aqui com total segurança, Faz, já que o rapidinho antiaderente dele é poderosíssimo. Faça o que você quiser, uma lasanha aqui. Nossa, Ai, é fica tudo de tão bom. E o presente que nem precisava? Vem presente, é verdade, ó. Olá. Tramontina pra você, kit tropical. Puxa São vida. 5 facas e ainda um garfo. Digo que não precisava, porque 10 de R$ 9,99 não é nada, hein? Por Dessa aí você qualidade. encontra só esse kit já quase por esse preço. Não duvide, porque esse é o preço mesmo. É verdade. Best Shop TV facilita a nossa vida, porque traz oportunidades, porque oportunidade de a gente ter utensílios bem diferentes em casa, que facilitem a nossa vida. O preço já é baixo e a facilidade de pagamento é imensa. Então, trate de pedir o seu, 4002-7999. Ou então acessando o site bestshoptv.com. E aproveite que lá você tem mais de 26 mil produtos, todos assim como você está vendo, com qualidade, preço baixo e facilidade no pagamento. Coisa boa. Oba! Beijo, Bela. Até já. Vamos continuar o nosso papo sobre parto humanizado. E é legal que hoje a gente está vendo aqui a Luzinete e o Renato que optaram juntos por esse parto. Mas será que a grande maioria das vezes acontece isso com o casal? Com você aconteceu isso, Kátia, ou não? Seu marido também? Você fez a pergunta justo pra mim. Ela regalou os olhos. Você fez a pergunta, eu já fiz assim. Por quê? Porque justamente comigo aconteceu o oposto. Seu marido não queria. Não que ele não queria um parto normal, Ou humanizado. natural, mas quando você leva essa série de informações diferentes que as pessoas não estão habituadas, no primeiro momento, a grande maioria estranha. Tende Meu a marido se ainda é assustar. engenheiro, super racional, então se você não levar todos os números, todas as estatísticas, tem que levar todos os números, todas Senão as ele já não dorme os estatísticas. 9 meses seguidos. Exatamente. Aí você levou, porque a gente vem aqui de um processo de estudar meses e meses. Nós fomos gestantes e mães, mas a gente leu, e eu hoje só discuto esse assunto com quem pelo menos leu uns 10% do que eu li sobre o assunto até hoje, senão não vale nem a pena. E para ele eu precisei também levar bastante informação, demorou, quase levou toda a gravidez para ele aceitar as escolhas, para convencê-lo até pela opção de um profissional que pensasse da mesma forma, o que não é fácil, o que não são muito. E que muitos médicos não aconselham também, né? Exatamente. Você tem que procurar um profissional que tenha a mesma linha de pensamento. Isso não só na escolha do parto, né? Quer dizer, em todos os momentos a gente tem que escolher profissionais que pensam da mesma forma que a gente, né? Não só médicos, na escolha da escola dos meninos depois, quer dizer, é importante que a escolha das pessoas que estão ao nosso lado em momentos de dor ou de felicidade seja de acordo com aquilo que a gente acredita, porque senão não faz sentido nenhum, né? Mas você conseguiu convencê-lo? Consegui. O que dificulta muito pra gente é que, primeiro, num país como o nosso que tem, em muitos casos, 90% do índice de cesariana, então, muitas vezes você não tem na sua própria família, no seu círculo de amigos, uma pessoa sequer, uma amiga sequer, um parente sequer, que tenha passado pelo parto. A grande maioria passou por cesarianas ou por partos normais, muito diferentes dos humanizados, partos traumáticos, em que a mulher é maltratada, com excesso de intervenções que atrapalham o decorrer. E que acaba natural, traumatizando essa mulher também, traumatizam. E aí depois o que acontece? Essa mulher vai sair falando mal do parto, mas na verdade não foi o parto o problema, ela foi mal assistida, né? Mal orientada muitas vezes. Mal orientada. Até para ela saber qual é a parte dela nesse momento tão importante, né? Porque muitas vezes o profissional não fala, não conversa com a mulher. Fala, a hora que você tiver a contração, você vai para o hospital. Chega lá e fala, tá bom, e agora vai acontecer o quê? Ainda mais quando é o primeiro filho. E você nem a ansiedade está lá em cima. A mulher tem que se informar, tem que ser realmente. formada. Você sabe que uma curiosidade, que na Holanda, país de primeiro mundo, 40% dos partos são em casa. Mas dizem que esse número tem crescido justamente por isso, quer dizer, as mulheres estão buscando a tranquilidade. E que muitas vezes... Parto sem intervenções. Até você, mesmo que você acabe optando por um hospital para ter o seu bebê, né? Que você faça num hospital, mas sem intervenção. Mas já é um ambiente que para muita mulher, ela não se sente tão à vontade. E talvez em casa ela consiga... Para mim seria impossível um parto natural no hospital. Porque eu ficaria nervosa, não gosto do ambiente, eu me sinto mal no hospital, posso chegar bem e começo a passar mal, não consigo nem visitar uma pessoa no hospital. Quem dirá ter um bebê no... Quem dirá, acabaria numa cirurgia, com certeza, porque eu não conseguiria, não teria a tranquilidade que eu precisava para ter o bebê.
E você, Renata? Você conseguiu convencer seu marido que o melhor seria ter um parto humanizado ou não? Desde a minha primeira gestação, eu já tinha conversado com ele que eu queria que o meu parto fosse em casa, né? Então, ele tinha aceitado. Como na primeira gestação não foi fácil, a gente acabou não conseguindo ter o parto em casa, ele ficou um pouco traumatizado. Ele falou, acho que não era para acontecer. Ele ficou meio assim. Mas daí eu pesquisei muito, li muito e passei muita informação para ele, até que ele falou para mim, não, então a gente tem que começar a procurar uma assistência diferente. A orientação tem que ser outra. A orientação tem que ser outra. Mas então a gente vai fazer do jeito que você quer. Mas logo que eu tive o meu primeiro filho, que nasceu de cesariana, eu fiquei muito traumatizada. Muito triste de não ter tido ele de uma maneira natural, porque a minha cesariana foi muito... Foi complicada? Não, ela não foi complicada, mas ela não tinha indicação nenhuma. Não foi necessária? Não foi uma cesariana necessária, como a maioria que acontece no mesmo nosso porque, país. como todos os profissionais, existem bons e maus profissionais, bons e maus médicos. Às vezes é mais fácil você marcar 10 mulheres para terem seus filhos na cesariana, porque você organiza umas 10, outra ao meio-dia, outras 2 da tarde, do que você ficar parado olhando. Você falou uma coisa interessante, o planejamento. A gente se planejou, nós nos planejamos para vir aqui, né? E que horas que a gente tem que estar aqui, sentarmos, conversarmos a tal hora. Como que você vai marcar uma hora para o bebê nascer? Vai mandar um e-mail para ele. Bebê de parto natural não tem hora para nascer. Agora, a cesárea, você pode marcar sábado de manhã, tal hora, faz a cesárea e ela vai toda bonita, depilada, maquiada. Quer dizer, o parto, essa cultura no nosso país que... Pode deixar, não faz mal do barulho. Não, barulho de criança é uma delícia. Então, quer dizer, quando bem orientado, tudo bem, né? O problema é esse. Essa coisa do planejamento é muito importante, de você planejar para ter um filho e esse filho nascer. O Francisco nasceu a hora que ele quis, ele tem um momento de nascer. A hora que ele precisava nascer. Se não nascer até determinado, 40 semanas vai ser cesárea. Acho que uma coisa que ficou muito clara, a partir do momento que a gente começou a pesquisar, a gente aprendeu muito sobre as discussões de parto. Até sobre as desnecessárias, né? Que não era necessário. Na verdade, foi muito bom ver que tem muitas vantagens para a criança nascer de forma natural, né, em relação a uma cesárea. E que a cesárea é uma cirurgia e tem implicações para a mãe e para a criança, mas que tem que ser adotada se ela, em algum determinado instante, for a melhor opção para o parto. Então a gente manteve a cesárea como plano C de emergência, né? Olha, se precisar ir para a cesárea, a Priscila e a Márcia também nos auxiliaram. Olha, é cesárea. Então não é uma posição radical. Deixar isso bem claro que... Não vai nascer assim, não, a qualquer custo, não. A única coisa radical... Existe o plano B. Isso. A única coisa radical era o posicionamento. Quer dizer, olha, tem que ser a melhor coisa para a mãe e para a criança. E a gente verificou nas listas de discussões da internet e tal, que o pessoal exclui um pouco a criança dessa escolha. Quer dizer, olha, eu vou fazer a cesárea à noite, porque assim eu consigo passar a noite no hospital, dormir, já saio na manhã seguinte, vou para o shopping, alguma coisa desse sentido. Mas já foi comprovado que no momento da cesárea há um sofrimento do bebê. Isso. Claro, bebê, né? Avisado. Ele é retirado daquele no momento que não está 100% na formação dele. Enfim, tem muita coisa. A Organização Mundial de Saúde, ela preconiza que 12% dos partos sejam cesárea. No Brasil, 90%. Tem alguma coisa errada, né? Eu acho que tem justamente por isso, porque muitas vezes foi bem o que o Renato disse. A gente pensa muito no que a mãe vai achar melhor, o que vai dar para organizar a agenda de todo mundo. Tem mulher que programa as suas férias para poder ter o bebê e aí controlar. Quer escolher a data do nascimento para homenagear alguém da família. Mas tudo tem seu preço, né, Kátia? Eu acho que tem um preço. Se você ir contra a natureza, você tem um preço a pagar, né? Então, a gente tem que pensar nisso. Fica uma pergunta também a mais. E a família de vocês? Porque tudo bem, um casal decidir, ótimo, que bom, os dois ali estão de acordo. Mas de repente o Renato chega para a mãe e fala: mãe, a Luzinete vai ter a criança em casa. Acho que a gente discutiu bastante o assunto e a conclusão foi: olha, vamos avisar aqueles que nós sabemos que vão nos dar apoio. Os outros ficam sabendo depois. E os outros
consolidando depois. Não mentimos em nenhum momento do processo, quer dizer, quando perguntavam em que hospital ia ser, olha, pode ser que seja no hospital tal. E realmente poderia ser se fosse cesárea. Apenas não deixamos claro que seria... É que nós não gostamos de mentir, né? Então as pessoas perguntavam assim, e onde vai ser o parto? E a gente já ficava com aquele desconforto de não poder falar que vai ser em casa, que é a verdade, mas também não queríamos mentir. Aí o Renato falava, uma das possibilidades é no hospital tal. E era, uma das possibilidades realmente era. E a gente viu uma surpresa muito agradável, porque assim que nasceu o Francisco, meus pais vieram nos visitar no dia seguinte, em casa também. Sim. Ficaram sabendo, viram as fotos, o vídeo, eles adoraram tudo. Adoraram? Aí deram parabéns, adoraram. Mas como que você ia adivinhar? Não, você não ia adivinhar. Olha, tá fugindo ali, ó. Olha, menino! Bate, Fujão! A cara dele de sapato que tá aprontando. Olha. Aí vem embora. Não adianta, criança sabe quem gosta. Vai bem pra mão do Rafael. Olha isso, gente! Acho que ele não tá gostando do assunto. Acho que esse assunto já deu, deixa eu... Ele fala, minha mãe só fala disso. Deixa eu me divertir com tanta gente que tá ali me olhando. Mas depois que nasce e vê que porque deu tudo certo. Deu tudo certo, né? Então... E sua mãe reagiu bem também, seus pais ou não? A minha mãe, eu comentei com ela no começo da gravidez e ela não fez nenhum comentário até o final. Não? Ai, não, parece que nem tinha escutado. Mas depois ela começou a falar que realmente era melhor mesmo, que ela tinha visto alguns partos e achava que o parto normal era melhor. Ela foi pesquisar. Foi se informar e depois me surpreendeu também, dizendo que apoiava e que achava isso ótimo também. Tá treinando, Juju? Juju vai ser papai daqui uns meses, já tá treinando, Julinho. Tá treinando. Pra você também foi tranquilo, Kátia? Quando você falou pra sua mãe, você é safado, viu? O meu caso é um pouco diferente, porque a família não mora muito perto. Ah, tá. Né? Então não tem esse ficou mais contato fácil. tão próximo, então ficou mais fácil de fazer. E o meu, ao contrário deles, foi no hospital. Embora tenha sido um parto natural, humanizado também, foi no ambiente do hospital. Eu paguei o preço por ele também, por não ter sido em casa. Foi um trabalho de parto mais longo, mais difícil. Porque não era meu desejo, então isso dificultou e foi um trabalho de parto Você estava contrariada. Estava contrariada. E aí a gente vê o quanto que esse estar contrariada, ansiosa, nervosa, atrapalha, né? Atrapalha. E para você também foi tranquilo assim ou não? Foi, porque Foi com a família? A minha família já tem assim como... que a Renata, ela... Eles já pensam dessa forma. A Renata, ela tem o jeito dela de ser. E respeito. Então, eles, de uma forma geral, eles respeitam. Então, desde o meu primeiro parto, quando eu falava que o Arcângelo ia nascer em casa, eles não questionaram muito isso. E aí, quando ele foi nascer? Quando viram depois que o Arcângelo nasceu, que eu fui fazer parte de uma rede de mulheres que trabalha pelo parto normal, que é a parte do princípio. Então, eu fui buscar muita coisa, eles viram que eu estava, de fato, foram 3 anos, eu tenho 3 anos de diferença, são 3 anos estudando. Então, eles ficaram tranquilos comigo. Ele vai fugir de novo. Gente, a perna. Ele passa por qualquer cantinho. E ficaram tranquilos e ficaram bastante contentes. Porque tudo foi muito rápido, foi um trabalho de parto tranquilo, porque eu estava em casa, da maneira que eu sonhei, que eu planejei. Foi o dia mais especial da minha vida. Viu? E é isso que tem que valer. O olho não tem igual. E é um momento que passa tão rápido, e eu estava comentando no início do programa, antes da gente começar o programa com a Priscila, o quanto que passa rápido. E o quanto que vocês têm que curtir mesmo, aproveitar essa fase gostosa, né? Nossos filhos são tão grandes que a gente olha os pequenininhos e assim, ai, como seria gostoso se eu tivesse me dedicado mais. Agora tem os netos, né? Então, aí a gente estraga os netos agora. Mas o legal é isso, é a gente saber o que a gente quer e valorizar cada instante, né? Não a gente viver sonhando com o que aconteceu, mas curtir enquanto ele tem 1 ano, curtir enquanto tem 2 meses, depois acompanhar o crescimento e, acima de tudo, não buscar aquilo que para a sociedade é o ideal, mas aquilo que para você e para sua família você acha que é o correto. Porque certeza na vida a gente nunca tem de absolutamente nada. A certeza que a gente tem que ter é que a gente está fazendo o nosso melhor a cada dia. É isso que dá segurança para a gente, né? Isso não quer dizer, gente, que a gente está aqui incentivando você a ter o seu parto sozinho em casa, assim, ajuda, claro que não. É com responsabilidade, com profissionais que são qualificados para te dar aquilo que você precisa. Eu queria agradecer
a Priscila, a Kátia, a Luzinete, o Renato e a Renata. Obrigada pela participação, viu? Deixar também o site para você que quer saber um pouco mais sobre o parto humanizado, que é o www.primaluz.com.br. Obrigada mais uma vez e sucesso para vocês. Obrigada. Um beijo nos bebês. E você é muito farrista, você adora uma farra, né? Risonho. Tchau, obrigada, viu? Muito lindo. Agora, viu só como é gostoso a gente poder planejar absolutamente tudo na vida da gente?